Olá, eu sou João Ricardo Reiser, trabalho na Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestruturas, Cidades e Assuntos Metropolitanos do Estado de Goiás, o órgão gestor de recursos hídricos aqui no Estado. Faço também o mestrado profissional em Rede Nacional de Gestão e Regulação de Recursos Hídricos e vim falar para vocês um pouco sobre gestão de recursos hídricos nessa perspectiva de que futuro vamos construir. Atuo aqui no Estado na área de funcionamento, planejamento e estruturação do sistema de gestão e seus instrumentos. E aí então, daí é que vem esse questionamento. Aonde nós pretendemos chegar, como que nós pretendemos alcançar e nos desenvolver, o nosso futuro e ter condição de funcionamento da sociedade, dos usos e etc. Aqui a gente tem um exemplo do mapa do Estado de Goiás, com um diagnóstico da atual situação da gestão de recursos hídricos, e aqui um mapa da perspectiva de usos no futuro, daqui no horizonte de planejamento do Plano Estadual de Recursos Hídricos de 20 anos. E a gente percebe que o Estado vai ter grandes áreas com conflitos pelo uso de água. Se isso vai ser uma situação boa ou ruim, isso na verdade depende de como a gente vai, como nós vamos nos preparar para atingir esse futuro. Então, para tomar boas decisões, é preciso ter conhecimento. E aí então a gente vai discutir um pouco desse processo. A gente vai falar um pouco sobre conceitos gerais, um pouco sobre disponibilidade hídrica, política de recursos hídricos, sistema, componentes e instrumentos e desafios para alcançar o futuro esperado, que é ter segurança hídrica para todas as atividades. Aqui mostrando um pouco uma figura do professor José Galizia Tundizi, em um artigo recente que ele escreveu sobre gestão de recursos hídricos, problemas e soluções, onde ele mostra a água num processo, numa posição central relacionada a todos os processos e atividades, em relação à biodiversidade, sustentabilidade, energia, clima e etc. E essa percepção ela precisa ser incorporada pela sociedade, para que esse componente realmente consiga exercer essa função de forma adequada, dando suporte às atividades. Aqui um pouco do ciclo hidrológico, onde a gente percebe a água rodando entre todos, em todas as suas etapas, de todos os seus processos, chuva, os fluxos, escoamento superficial, subterrâneo, a importância da ligação da água superficial com a água subterrânea. Isso desmistifica um pouco aquela questão que muita gente comenta que a água um dia vai acabar. Então a água não vai acabar, o máximo que ela pode estar é passar de um estado para outro, de um lugar para outro, e muitas vezes não está mais servível ou em quantidade ou qualidade para o determinado uso que a gente espera. Um outro conceito importante para a gestão de recursos hídricos é o conceito de bacia hidrográfica. E uma das formas mais básicas que eu já percebi para mostrar a visão da bacia hidrográfica é através de uma folha. Então, uma folha, nós temos o caule principal, os caules secundários, os caules terciários, tem toda a área da folha. Isso representa então a bacia hidrográfica, os seus principais rios, os rios secundários, os rios terciários, e toda a sua área de interferência. E qualquer ação que você fizer em qualquer pedaço da folha, ela consegue ser mensurada dentro dessa unidade de planejamento. E o que é bacia hidrográfica? Então as bacias existem de vários tamanhos, de várias formas, e o somatório delas vão formando o território, desde pequenas bacias até bacias de uma área maior, como exemplo da bacia amazônica, que pega, além do Brasil, pega também outros países da América Latina. Um outro conceito importante de a gente trabalhar é o conceito de disponibilidade hídrica. A gente tem, a princípio, uma percepção da água do planeta Terra como planeta água, e a gente vai ver um pouco mais à frente alguns dados, mas essa imagem ela mostra um pouco do que é a nossa disponibilidade hídrica. Nessa bola maior aqui, ela mostra a disponibilidade hídrica total do planeta, quantidade de água que nós temos, mas ela é formada quase que a sua totalidade por água salgada. Aqui a gente tem os volumes de água doce e quase imperceptível aqui nós temos a água doce que está disponível para os usos. Então essa percepção de abundância ela fica ela praticamente se extingue. E a gente pode ver nesses gráficos aqui então isso de uma forma um pouco mais clara. 97,5% da água doce existente na Terra é formada por água salgada, apenas 2,5% de água doce, que é a água que nós utilizamos nos nossos principais usos. Desses 2,5%, aproximadamente 70% formado por
nas geleiras e neves eternas, aproximadamente 30% na água subterrânea de difícil acesso e 0,3 e 0,9 é o que está disponível nos rios e lagos, ou então no solo, nos pântanos, nas nuvens e no ciclo, nas outras etapas do ciclo. Então, o que está disponível efetivamente para os nossos usos é um volume muito pequeno se comparado a toda a disponibilidade hídrica. Então, isso desmistifica ou então quebra essa percepção da água como um bem que está disponível, que nós não precisamos ter um cuidado e uma preocupação muito grande com essa disponibilidade e alocação, organização desses usos. A gente percebe também que a questão da água, a distribuição de água no planeta, ela é irregular. A gente tem aqui um comparativo entre população e disponibilidade hídrica, e a gente percebe que alguns lugares, apesar de uma boa disponibilidade hídrica, como no caso da Ásia, a quantidade de população torna essa relação já bem mais complicada. Na América do Sul, a gente tem aproximadamente 6% da população mundial, com aproximadamente 26% da água da disponibilidade hídrica no mundo. O Brasil tem uma situação que é uma das mais confortáveis no mundo. A gente tem aproximadamente 12% da água doce disponível. Se somadas as contribuições externas, principalmente da bacia amazônica, a gente detém aproximadamente 18% da água doce do mundo. Mas se isso é uma verdade, qual a razão então dos conflitos, escassez e problemas de desabastecimento que a gente enfrenta? É mais ou menos o mesmo problema que a gente enfrenta no mundo. Existe um descasamento entre disponibilidade hídrica e os usos. Aproximadamente 90% dessa disponibilidade está nas regiões norte e centro-oeste, enquanto que 85% dos usos estão principalmente nas regiões nordeste, sudeste e sul. Então a nossa disponibilidade hídrica está descasada, está descolada dos usos que nós fazemos desse recurso. Então a gente começa a pensar quais são esses usos. Tem alguns dados, alguns mapas e gráficos e estatísticas que mostram que o consumo humano de água no mundo, o Canadá em torno de 600 litros por pessoa, consumo norte-americano 350, Europa em torno de 200, no Brasil aproximadamente 180 litros por pessoa por dia, e lá no final, na região africana, região subsaariana, abaixo do Saara, na região mais central da África, aproximadamente 20 litros por pessoa por dia é o consumo da sociedade. A Organização Mundial de Saúde diz que a gente consome, ou precisaria, de aproximadamente 50 litros por dia para exercer as atividades de consumo humano. Mas qual é realmente o volume de água consumido, ou qual que é o volume de água utilizado por nós por dia? Seria os 600 litros do Canadá, os 187 do Brasil, os 49 que a OMS define? Nós temos no Brasil regiões como Brasília, onde esses consumos chegam a ser, em alguns bairros, até superiores a esse do Canadá. Então, qual seria realmente o volume utilizado? E aí, então, a gente começa a entrar num conceito que é chamado de pegada hídrica, onde nós começamos a perceber e calcular a água em todas as atividades que nós exercemos. Então, cada produção de cada item, de cada atividade que nós exercemos durante o dia, ela gera a necessidade de consumo, de utilização de uma quantidade de água para o seu exercício. Alguns números apontam valores como 5.500 litros no Brasil por dia, e à medida que você aumenta a complexidade ou a amplitude das questões que são avaliadas, esses números relacionados à disponibilidade hídrica para atender a essa demanda diária, eles aumentam. À medida que você incorpora mais atividades ou tem uma maior complexidade nessa análise. E aí então a gente percebe que na verdade a água não é só para abastecimento humano. A água na verdade ela está ligada a todos os usos que a gente faz em todas as atividades que nós exercemos. Eu estou já, como eu disse, há 15 anos dentro do sistema de gestão de recursos hídricos e eu não consegui achar até hoje uma atividade onde a água não esteja presente, ou como matéria-prima ou como parte do processo produtivo. Então a gente tem o abastecimento público como um dos usos de água, não só a captação, mas também o lançamento de efluentes, mas nós temos também indústria e mineração, geração de energia, abastecimento rural, irrigação e uso agropecuário, temos também o transporte hidroviário, pesca, turismo, lazer e outros usos que não consomem água, e também usos relacionados à biodiversidade,
que também precisam ser incorporados e pensados como um setor usuário de água. Mas aí então a gente começa a cair em um outro questionamento, né? Entramos em um outro questionamento. Água ou recurso hídrico são sinônimos? Né? O que representam essas expressões? E aí então o jurista brasileiro Cid Tomanique Pompeu escreveu no livro Direito das Águas do Brasil uma definição do que é água e do que é recurso hídrico. Ele coloca então que a água é um elemento natural, descomprometido de qualquer uso ou utilização, então seria o gênero, enquanto recurso hídrico é a água que possui valor econômico passivo de utilização, seria a espécie. A gente tem isso, né, um pouco melhor desenhado. Recurso hídrico é a água quando submetida aos interesses da sociedade. Então, o que é utilizado para irrigação seria considerado recurso hídrico, da mesma forma para a indústria, etc. A água, fonte de beleza, cultura, fonte da vida, poesia, religião, uma série de outros valores, enquanto recurso hídrico é esse insumo ligado à produção com utilidade econômica. Por isso que nós fazemos gestão de recursos hídricos e não gestão de águas. E aí tem uma sequência, né, de raciocínio que mostra um pouco do porquê e qual a razão de se fazer a gestão de recursos hídricos. Como nós vimos, a água é um fator de produção, matéria-prima, ou então ligado a todos os processos de todas as atividades exercidas, com um recurso limitado. Então esses recursos são escassos, a escassez desses recursos são uma restrição ao desenvolvimento, seja em função dessa escassez da baixa disponibilidade ou então do excesso de demanda. Eles geram, né, esses problemas de baixa disponibilidade. Essa baixa escassez, então, essa escassez gera os conflitos. E os conflitos geram prejuízos ao desenvolvimento econômico, social e ao desenvolvimento. E aí, então, por isso é que é necessário que a gente faça a gestão. E gestão de recursos hídricos é fundamentalmente regulamentar, planejar, controlar, usar, proteger e conservar os recursos hídricos em quantidade e qualidade. E um dos principais pontos desse processo é o planejamento, visando atender os usos não só das atuais, mas também pensando nas futuras gerações. E aí um dos princípios da gestão de recursos hídricos é garantir o desenvolvimento econômico e social. Falar então de repente chego eu falando de gestão de recursos hídricos, utilizando uma série de conceitos, mas então isso é uma novidade? Não necessariamente. Constituição no Brasil, Constituição de 1824, a Constituição Imperial, já trazia essa percepção da água como um recurso. Já não com essa expressão recurso hídrico, mas já nessa perspectiva da sua função. Isso foi sendo incorporado em todas as outras constituições, com destaque para 1934, quando Getúlio Vargas, junto com uma série de outras legislações bastante modernas à época, criou o Código de Águas do Brasil. Decreto 24.643. Então, desde 1934, nós já temos uma estrutura voltada para a gestão dos recursos hídricos, né? Voltada para pensar na água como um insumo ao processo de produção que precisa ser gerido, organizado, alocado, para que ele atenda às suas necessidades. Lembrando que isso também não é uma novidade em muitos outros países do mundo. Na Rússia, por exemplo, já existia no início do século passado, inclusive um ministério exclusivo para cuidar da gestão da água. Mas aí a gente começa a ter uma necessidade de mudança de paradigmas, principalmente final da década de 70 e início da década de 80. Conferência Mundial da Água, realizada em Mar del Plata pela ONU, ela já apresenta, depois de um amplo processo de discussão, a visão de que é necessário a estruturação de um sistema governamental e para conseguir fazer a gestão desse recurso, para se aproveitar e garantir, né, que essa disponibilidade limitada atenda a todos os usos. No Brasil, em 1980, são criados comitês executivos de estudos integrados de bacias hidrográficas. Eles foram criados em bacias prioritárias do Estado, né, nos estados onde já existiam conflitos, como exemplo a bacia do Paraíba do Sul, bacia do PCJ, Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Então, onde começaram a existir conflitos, foram criados esses comitês. Por quê? Um dos problemas do Código de Águas de 1934 é que ele definia com um planejamento setorial. Cada setor definia para onde queria ir. Cada setor fazia o seu planejamento e implementava as suas ações. Isso fez com que vários setores fossem
para a mesma direção, em cima dos mesmos recursos limitados. E aí então se bolou uma estratégia para juntar esses setores e de forma negociada, né, ver como utilizar os recursos disponíveis. Em 1986, o Ministério de Minas e Energia cria um grupo de trabalho para estudar essa questão da gestão de recursos hídricos e então esse grupo, uma das suas principais diretrizes era a urgência da criação de uma política nacional voltada para a gestão de recursos hídricos. Em 1987, a Associação Brasileira de Recursos Hídricos, no seu simpósio realizado em Salvador, lança a Carta de Salvador com as premissas também já de contribuição para a formação desse Sistema Nacional de Gestão. Essas premissas são incorporadas à Constituição de 88, a gente vai ver um pouco mais à frente, e também tem um destaque nessa mudança de paradigmas com a Conferência Mundial de Água e Meio Ambiente, realizada em Dublin, onde ela traz também diretrizes para água e desenvolvimento sustentável, como um dos eventos preparatórios para a ECO 92. Então a Constituição de 88, com aquelas premissas e com essa percepção da necessidade de mudança da forma como a gente estava gerindo esse recurso no Brasil, faz então, incorpora esses conceitos e tem dentro do seu corpo diferenciação das expressões água e recurso hídrico. Água sempre ligada à biodiversidade, à manutenção da vida, aos conceitos e necessidades, né, de um meio ambiente funcionando de forma adequada, e toda vez que aparece a expressão recurso hídrico, que aparece em 5 vezes, ela está ligada aos usos, à exploração, ao aproveitamento, ao planejamento e etc. Cria o Sistema Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, e aqui tem uma peculiaridade interessante. A Constituição criou poucos sistemas, né? Os poucos sistemas estão previstos na Constituição Federal, e o Sistema de Gestão de Recursos Hídricos é um deles, né? Então mostrando a importância desse sistema e para que ele seja realmente instalado e efetivado. Cria uma estrutura estatal, legal e institucional focada na gestão de recursos hídricos, então existe na Constituição já uma definição desse arcabouço e qual é essa estrutura voltada para a gestão de recursos hídricos especificamente. Afirma então que o sistema nacional é composto pelos sistemas estaduais também, né? Então não é um sistema federal e sim um sistema nacional, e define também a questão da dupla dominalidade. Deixa de existir a partir da Constituição de 88 águas de domínio municipal ou então águas de domínio privado e etc., passando a água a ser um bem de domínio público sob responsabilidade, um bem público sob responsabilidade dos Estados e da União. Após um longo processo de discussão, com incorporações das questões que foram discutidas ao longo desse tempo, em 97 é lançada então a Política Nacional de Recursos Hídricos, conhecida como Lei das Águas. Reforça o domínio federal e estadual, define também a água como um bem público, recurso natural dotado de valor econômico, define os setores usuários e os usos, define também a questão do uso múltiplo e racional da água, a bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão e também de aplicação dos instrumentos de gestão, e define uma das coisas que tem maior impacto no sistema. A gestão passa a ser, então, descentralizada, participativa e integrada, com a participação do poder público, que tem a responsabilidade pela gestão desse bem, dos usuários, que têm a expectativa de utilizar esse recurso para o exercício das suas atividades, e também da sociedade, que busca o melhor aproveitamento desse recurso para que ele atenda o desenvolvimento econômico e social e deixe um rastro de riqueza por onde ele passe. Bem, dando continuidade, a Política Nacional de Recursos Hídricos também define os seus objetivos e as suas diretrizes. Água em quantidade e qualidade, para atender a todos os usos, das atuais e futuras gerações, pensando sempre nessa questão do uso racional e integrado, e também na prevenção e defesa contra eventos hidrológicos críticos e os prejuízos que esses eventos, eventualmente, quando acontecem, causam à sociedade, aos usuários e etc. Como diretrizes, a gestão sistemática de quantidade e qualidade. Você não pode dissociar, fazer gestão só da quantidade ou da qualidade, elas têm que ser integradas. Integração também com outras políticas públicas, seja da área ambiental, de uso e ocupação do solo, dos interesses dos setores usuários, políticas regionais, estaduais, nacionais e etc. Adequação às diversidades físicas, bióticas, demográficas
econômicas, sociais e culturais. Ou seja, a água permeia todas as atividades. Então, ao fazer gestão de recursos hídricos, ao pensar na política nacional do uso desse recurso, é necessário também pensar em todas as atividades que fazem o uso dela, né, para o desenvolvimento, sejam econômicas, culturais, etc. E aí é interessante fazer sempre um comparativo. Eu busco sempre mostrar um comparativo, diferenciar o que é gestão ambiental do que é gestão de recursos hídricos. Meio ambiente, a princípio, é o todo, onde está a natureza, a biodiversidade, a vida, estão as espécies, é o habitat, tudo teoricamente é definido como meio ambiente, é esse todo. Agora, não necessariamente gestão ambiental ou seus instrumentos representam também toda a diversidade de instrumentos. E é por isso que nós temos uma política de meio ambiente e temos também uma política de recursos hídricos. No caso, a política de gestão ambiental, ela visa principalmente proteção, conservação, é uma política mais voltada para o comando e controle, num processo muito mais centralizado de decisão, onde uma entidade, uma instituição toma uma decisão e aos outros cabe cumprir esse processo, é exercida pela administração pública de uma forma centralizada. Disposições em órgãos centrais, espaço restrito para negociação, porque as decisões são eminentemente técnicas, em grande parte das vezes, com espaço também restrito para negociações locais ou regionais. Enquanto a gestão de recursos hídricos, ela visa o uso e o aproveitamento desse recurso. É um processo negociado de decisão, então todos os envolvidos se articulam para tomar a decisão de como utilizar esse recurso. Ela é descentralizada e participativa, então ao invés de um órgão central, ela acontece na bacia hidrográfica com a participação de todos os envolvidos. E ela um dos seus objetivos é trabalhar de acordo com os interesses dos componentes do sistema, em todos os níveis, na bacia hidrográfica, nos estados e na União. E aí a gente então chega a três questionamentos. São sistemas distintos, princípios e objetivos diferentes, mas que devem atuar de forma integrada. Agora é importante destacar que integração não quer dizer necessariamente subordinação, nem nada nesse sentido. São ações que devem atuar de forma integrada, cada um exercendo o seu papel para que a gente atinja, por exemplo, a questão dos princípios de sustentabilidade, do uso integrado, do respeito aos usos, do respeito às questões ambientais e também hídricas da bacia de uma forma geral, pensando e envolvendo todos os setores. Então, voltando um pouco mais para o sistema de gestão de recursos hídricos, como a gente viu, é um sistema nacional, significa ser um sistema nacional que então é um sistema para todo o país, que é formado também pelos sistemas estaduais. Então nós temos no Sistema Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o Ministério do Meio Ambiente, a Agência Nacional como braço executivo, operador do sistema, que é o que dá o apoio e executa e apoia o processo. E temos essa mesma estrutura, conselhos estaduais, órgãos responsáveis pela articulação e pela estruturação do sistema e também órgãos gestores em cada um dos estados do país. No Brasil, atualmente, todos os estados possuem órgãos responsáveis pela gestão de recursos hídricos. Mas aí então a gente começa a pensar também em algumas outras questões. Se esse modelo de gestão único para o país inteiro, se ele é capaz de tratar ou de conseguir resolver os problemas e os desafios regionais. Nós temos um país que tem uma condição, uma área que é praticamente continental, e aí então a pergunta é se esse sistema único é capaz de afetar, ou de conseguir resolver problemas como déficit hídrico no Nordeste e também na região Sul, os problemas de poluição hídrica que afetam principalmente a região Sudeste, os problemas de expansão da fronteira agrícola e as suas articulações, principalmente com o uso do solo, os problemas de expansão da geração de energia na região amazônica e as suas interrelações com a área ambiental, seja de biodiversidade, seja quais forem as questões que estão impactando nisso. Esse sistema seria capaz de resolver esses problemas? Na minha opinião, sim, porque os seus instrumentos eles têm a capacidade de atingir os problemas e resolvê-los, desde que eles tenham, logicamente, a sua adaptação. A forma como se pensa em tratar um enquadramento na região Nordeste, que trata da qualidade da água,
em rios intermitentes é diferente do enquadramento tratado aqui na região sudeste, mas o enquadramento continua sendo um bom instrumento, que com as suas adaptações pode resolver os problemas de acordo com a necessidade de cada uma das regiões. E aí a gente precisa falar então um pouco também sobre os comitês de bacia hidrográfica. Os comitês de bacia são conhecidos como Parlamento das Águas e, na minha opinião, é um dos principais componentes do Sistema Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, na medida em que o comitê de bacia é quem apresenta as diretrizes para a aplicação dos instrumentos, para o uso da água em cada uma das bacias hidrográficas. Então, você junta sociedade, junta os usuários, junta o poder público, os irrigantes, os representantes da indústria, todo mundo para decidir como que nós vamos fazer com que essa bacia tenha água em quantidade e qualidade para todos os usos que nós fazemos dela. Que para a gente consiga atender os usos prioritários, consiga atender a todas as demandas existentes na bacia. E aí então se faz uma cobrança bastante grande quanto a esses colegiados. Mas é preciso entender uma diferença desses colegiados da gestão de recursos hídricos com outros colegiados de uma forma geral. Na gestão de recursos hídricos, diferente de outros colegiados, elas têm, além de atribuições consultivas, existem também as atribuições normativas e deliberativas. Então os conselhos, no caso os comitês de bacia e os conselhos nacional e estaduais de recursos hídricos, eles não são apenas consultivos, eles não são apenas consultados e dão opiniões sobre o tema recursos hídricos. As decisões desses colegiados, elas se transformam em regras, se transformam em normas que têm que ser aplicadas pelos órgãos gestores, pelos usuários e pela sociedade. Exerce as suas funções sobre as águas da bacia hidrográfica, da qual ele tem o seu controle, o seu domínio, e tem a participação de todos os setores interessados. Poder público, que tem o domínio sobre esse bem, seja o recurso hídrico ou então a questão do uso e ocupação do solo, que tem reflexos também. Os usuários, que têm interesse em utilizar esse recurso para o exercício das suas atividades. E a sociedade, que espera que esse recurso seja utilizado da melhor forma possível, deixando então o rastro de prosperidade e riqueza pela bacia e que todas as atividades sejam executadas de forma satisfatória. Então nós entramos num questionamento. Qual o melhor modelo? O modelo anterior, que era centralizado e setorial, ou o modelo atual, descentralizado, participativo e mais sistêmico? Esse novo modelo é um outro questionamento, se esse novo modelo está preparado para enfrentar os desafios da gestão de recursos hídricos. Antes nós tínhamos um modelo centralizado, setorial, onde cada setor decidia o que queria fazer e tomava suas decisões, só que isso nos trouxe uma série de conflitos e uma série de problemas. Nós temos hoje um sistema descentralizado, participativo e sistêmico, mas será que ele está conseguindo atuar da forma adequada para resolver esses problemas que o sistema anterior não conseguiu resolver? Então isso é uma coisa que a gente vai pensar e começar a questionar agora. Comitês de bacia, no Brasil nós temos 220 comitês estaduais instalados, mais 10 comitês interestaduais, em bacias federais. Aproximadamente 34% do território brasileiro está dentro de comitês de bacia hidrográfica. 74% dos municípios brasileiros estão dentro de áreas de comitês de bacia, 77% da população. Quanto à aplicação dos instrumentos, 63% desses comitês já elaboraram seus planos de bacia, ou então em processo de elaboração, e 22% deles já também implementaram ou aprovaram, então em fase de implementação da cobrança. São dois importantes instrumentos. E aí nós temos alguns questionamentos. Esses componentes, esses colegiados, eles têm desempenhado adequadamente suas funções? Os comitês têm conseguido agir de forma adequada? Uma vez eu vi uma pergunta onde uma pessoa questionava, assim, mas o comitê de bacia não está funcionando. Eu falei, mas como assim não está funcionando? Qual a expectativa que você tem? Em que ponto que ele não está funcionando? E a pessoa deu uma resposta, eu falei, mas o comitê não plantou uma muda até o momento. Aí a minha resposta foi, então, para a sua decepção, o comitê nunca vai funcionar, porque não é atribuição direta do comitê plantar mudas. A função da gestão de recursos hídricos é organizar, de forma muito resumida, disponibilidade e demanda de água, e fazer com que essa disponibilidade limitada atenda a todos os usos, mas, lógico, de forma integrada, e trabalhando e articulando questões que interfiram na questão, na quantidade e na qualidade das águas. Mas então os comitês têm desempenhado adequadamente as suas funções, eles têm
interferido, tem apresentado as diretrizes necessárias à gestão das águas de uma forma geral? As decisões apresentadas pelos comitês têm sido cumpridas e recebidas pelos representantes, como o poder público, os usuários, a sociedade civil, de forma que as decisões tomadas nesses colegiados tenham condição de serem implementadas ou estejam realmente sendo incorporadas? Esse é um questionamento sério. De forma geral, os comitês ainda sofrem muito com essa questão de receber, né, do aceitar do poder público, os usuários, etc., aceitarem e compreenderem as diretrizes e também de cumprir essas funções. Né? Então, isso é uma coisa que precisa ser trabalhada de uma forma bastante séria. Entrando nos instrumentos de gestão, através deles é que se materializa a gestão. Então, os instrumentos eles são responsáveis para que a gente consiga atingir os objetivos, as diretrizes e os fundamentos da política nacional. Então a gente vai também detalhar um pouquinho de cada um deles. Sistema de informações fornece subsídios, coleta e produz dados e faz a troca dessas informações, desses dados e informações entre todos os instrumentos para que a gente tenha sempre o aprimoramento, esteja sempre com a melhor informação para tomar também a melhor decisão. Responsável por armazenar todos os dados e informações e para alimentar e favorecer esse processo de tomada de decisão. Questão do enquadramento. O enquadramento ele toma conta, ou tem como seu eixo principal a definição da qualidade da água que a gente tem naquele manancial e é voltado para atender, ou a grande preocupação de atender os usos mais exigentes em determinado trecho da bacia ou na bacia como um todo. E ele visa, o enquadramento, o exercício do enquadramento é definir, responder praticamente 3 perguntas. O rio que nós temos, o rio que nós queremos e o rio que nós podemos ter. O rio que nós temos é um diagnóstico da nossa situação atual, o rio que nós queremos é o que nós imaginamos no horizonte futuro do que nós vamos ter, ou que nós esperamos ter de água, da qualidade dessa água, e o rio que nós podemos ter é pensar no rio que nós temos hoje, no rio que nós temos no futuro e ver qual é a nossa capacidade de investimento, quais são os usos que nós fazemos desse manancial, porque principalmente esses 2 fatores vão definir a qualidade que a gente vai ter lá no final. Nós não podemos pensar em ter um rio puro, cristalino, onde eu posso tomar água com a mão, porque aí para ser dessa forma, eu vou estar inviabilizando uma série de outras atividades que também precisam ser exercidas. E essas decisões são tomadas, então, no enquadramento. Outorga é o instrumento mais conhecido, ele trata da quantidade da água, principalmente. A definição do outorga é autorização, como a água é um bem público, é autorização, um ato administrativo no qual o poder outorgante, o órgão gestor, autoriza o usuário a fazer o uso desse recurso. Ele não transfere a propriedade, o usuário não passa a ser dono desse recurso, mas sim ele tem o direito de utilizá-lo para o exercício de uma atividade nas condições determinadas nesse ato. Ela visa garantir o direito de acesso ao recurso hídrico, fazer com que a gente possa elaborar o balanço hídrico, ou seja, organizar as disponibilidades e demandas, alocação entre os usos e também garantir o uso múltiplo, garantir que todos tenham direito de acesso a esse recurso limitado. Se a outorga é o instrumento mais famoso, a cobrança é o instrumento mais temido, mais que as pessoas têm um maior distanciamento dele. Ele traz diretrizes e critérios e também programas de investimento. Cobrança visa, de forma bastante resumida, atender a 2 diretrizes principais. A primeira é reconhecer o valor econômico da água e induzir ao uso racional, então fazer com que o usuário pense em utilizar esse recurso da melhor forma possível. E a outra é arrecadar recursos para serem aplicados na bacia e também para manutenção do sistema. Então, visando também a recuperação da quantidade e da qualidade da água na bacia. Essas são as principais funções da cobrança. E a cobrança é interessante, que naquele posicionamento anterior, que o comitê é quem delibera sobre a bacia, em todos os instrumentos, mas principalmente aqui na cobrança, quem decide se vai ter cobrança ou não, qual o valor a ser cobrado, de quem vai ser cobrado e onde esse recurso vai ser aplicado, é o Comitê de Bacia Hidrográfica. Então, é a sociedade, os usuários, o poder público da bacia que definem se vai existir cobrança ou não e como que ela vai ser aplicada. Plano Estadual ou Nacional de Recursos Hídricos
trata das diretrizes gerais, né, para a gestão de águas no estado ou no país, com grandes programas, grandes projetos, principalmente de articulação entre as políticas públicas e os planos setoriais, então visando articular e integrar as diversas políticas públicas. O Plano de Recursos Hídricos da Bacia, na minha opinião, é um dos principais instrumentos de gestão, e aí ele visa responder, né, ele nos responde ou nos mostra como nós vamos usar os nossos recursos. Então é um planejamento do uso da água na bacia que mostra como a gente vai exercer cada uma das atividades, definindo os prioritários, tem foco na bacia hidrográfica, apresenta diretrizes para os usos e para a gestão. O plano apresenta então diretrizes para os instrumentos de gestão, visa integrar e compatibilizar as políticas e planos setoriais e, por fim, definição das prioridades de uso. Na legislação nós temos uma definição de caráter geral, que diz que em momentos de conflito, em momentos de eventos críticos, né, em momentos de escassez, a água prioritária, o uso prioritário é para abastecimento humano e dessedentação de animais. Fora essa situação de escassez, de um problema hidrológico, de um evento, né, hidrológico, de um crítico, a definição da prioridade do uso é dada pelo comitê, pensando sempre no uso múltiplo ou então em alguma potencialidade da bacia. Aqui a gente tem um diagrama que mostra como esses instrumentos funcionam, sistema de informação trocando informações, plano estadual e plano de bacia trocando informações e o plano de recursos hídricos apresentando as diretrizes para os demais instrumentos. E aí então, alguns questionamentos. Os planos eles realmente têm orientado os investimentos e orçamentos públicos ligados às questões que afetam a água? Esses planos que emanam dos comitês, onde a sociedade, os usuários e o poder público tomam uma decisão de como esse recurso vai ser utilizado e apresentam à sociedade através dos planos, eles têm realmente orientado esses investimentos? Eles têm sido capazes de fazer com que essa decisão se materialize em investimentos ou nos programas definidos? Eles têm sido considerados, inclusive, pelo próprio sistema de gestão? Os próprios órgãos gestores estaduais, nacionais, têm recepcionado e realmente assumido as diretrizes definidas nesses planos? Eles têm oferecido subsídios para atuação em momentos de crise? Ou então as diretrizes para a aplicação dos instrumentos de gestão? Isso são questões também que precisam ser respondidas, são questões que precisam ser pensadas e também trabalhadas. Tem contribuído para melhorar ou manter as condições das bacias, né, nesse processo de articulação e interação com outras políticas públicas? Se não é função do comitê de bacia plantar mudas, é função dele buscar se articular com outras entidades, com outras políticas públicas que são responsáveis pela melhoria das condições da bacia, para que a gente tenha uma melhor condição da bacia e, consequentemente, água em quantidade e qualidade. Nós temos conseguido essa questão da integração com as demais políticas públicas, Política Nacional de Segurança de Barragens, Política Nacional de Meio Ambiente, com os planos diretores municipais, com os planos dos setores usuários. Como tem sido essa integração? Os planos de recursos hídricos realmente têm sido entendidos e têm conseguido se articular com essa diversidade de outros instrumentos para fazer com que as suas atribuições consigam ser atingidas? E aí um questionamento que eu faço também, se essa questão da integração ela é cobrada dos demais sistemas, porque ela é cobrada de uma forma muito intensa da gestão de recursos hídricos. Aqui, ações relacionadas à integração e articulação com outras políticas públicas. A importância da participação ativa dos municípios na gestão, principalmente por sua responsabilidade no que diz respeito ao uso e ocupação do solo. O uso e ocupação do solo é uma diretriz que é a responsabilidade do município. Então, é impossível você pensar em fazer gestão de águas sem ter também a questão do uso e ocupação do solo trabalhando de uma forma muito próxima. E como, então, trabalhar isso sem ter a participação dos municípios? Então, a importância deles é vital para a gestão de águas. Determinar a articulação de todas as políticas públicas de forma que essa diretriz de integração e articulação ela perpasse por todas essas políticas públicas, sejam planos setoriais, setores usuários, planos diretores dos municípios, saneamento ecológico e econômico, política nacional de meio ambiente, etc. Integrar os instrumentos das diversas políticas
Então, buscar a integração entre outorga e licenciamento, licenciamento e o enquadramento, não necessariamente quer dizer subordinação, mas sim integrar, fazer com que eles atuem de forma integrada, com troca de informação, para que a gente faça realmente gestão, seja de qual for o recurso natural, seja da biodiversidade, da floresta, seja da água, seja do recurso hídrico, mas realmente gestão, e não meramente um processo burocrático de emissão de papéis. Investir em infraestrutura hídrica, onde elas forem necessárias, pensando em barragens de acumulação, regularização, redução de perdas nos sistemas, não só de abastecimento público, mas também dos usuários de uma forma geral, canais e etc. E aí também um amplo processo de planejamento e controle do uso e ocupação do solo. Aqui a gente cita 4 ações principais: diretrizes para a ocupação de bacias prioritárias, principalmente bacias de abastecimento público, conservação e recuperação de estradas vicinais que causam um grande impacto na questão de assoreamento dos mananciais, barragens de acumulação e infiltração ligadas a esses processos das estradas vicinais, semelhante às ações que são adotadas nos pagamentos por serviços ambientais dos programas produtores de água, e um amplo programa também de terraceamento das propriedades, para que a gente faça com que a água realmente infiltre no solo ao invés de escorrer, levando solo e nutrientes, etc., para dentro do rio. Bom, e por fim, então, aquele mesmo questionamento inicial: que futuro nós vamos construir? O que nós esperamos do nosso futuro? Como nós vamos trabalhar e como nós vamos atuar para fazer com que esse recurso limitado atenda às nossas necessidades? Como que a gente vai fazer com que essa parcela de água, que é pequena, ela possa manter esse rastro de desenvolvimento, de riqueza e etc., minimizando os conflitos, atendendo a todos de uma forma múltipla e racional. E aí eu queria deixar por fim duas mensagens. Uma é um pouco mais engraçada, é uma brincadeira que um amigo contou um tempo atrás em um evento, onde eu falava assim: você quer identificar, quer ver como identificar um cearense? Aí eu falei: como? Você coloca várias pessoas numa sala e você deixa uma torneira pingando. O primeiro que levantar e for lá fechar essa torneira, ele é o cearense. Eu falei: mas por quê? Só quem sabe a falta que um recurso faz para as suas atividades, para a sua vida, é quem toma essa decisão. E aí, a segunda mensagem que eu queria deixar para vocês é o final de um artigo que eu escrevi, inspirado numa poesia do Carlos Drummond de Andrade, onde ele trata das suas saudades e da história de Itabira, sua cidade natal, Minas Gerais. Chama-se Confidência do Itabirano. E aí no final ele faz uma reflexão, e é interessante porque algumas dessas poesias do Carlos Drummond de Andrade inspiraram inclusive o Código Minerário Brasileiro, pela transformação que a mineração trouxe a Itabira. Então, inspirado nessa poesia do Carlos Drummond, eu escrevi também um artigo voltado para a questão de recursos hídricos, onde o final dele é mais ou menos nesse sentido: é urgente reconhecer a importância e respeitar as funções dos componentes e instrumentos da gestão de recursos hídricos, para que não nos reste somente a tristeza e desespero de repetir os versos finais de Drummond em seu Confidência do Itabirano, ao pensar nas águas que já não mais nos servem. É apenas um retrato na parede, mas como dói. Obrigado pela atenção de vocês.